Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, povo de Deus, mais uma vez convosco, seu irmão em Cristo, pastor Celso Chagas, para nós adorarmos ao Senhor, exaltarmos o seu santo nome, pois Ele é digno de todo louvor e adoração. A Ele temos o dever de sermos sempre gratos, reconhecermos a sua soberania, a grandeza do seu nome e aquilo que Ele tem feito para conosco. Glória seja dada ao seu eterno nome. A Bíblia Sagrada, no livro de Romanos, no capítulo de número 12, versículos 1 e 2, diz a palavra do nosso Mestre, do nosso Senhor, Redentor e Rei. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Graças a este Deus grandioso, glorioso, a qual nós temos o privilégio de tê-lo como Pai, pois o seu grande amor nos concedeu o direito de sermos seus filhos. E como Pai instrutor, que quer o bem da raça humana, daqueles que o reconhecem, que aceitam o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, que o amam e que o querem, comunhão para com Ele, e que almejam acima de tudo, no término da caminhada, uma morada nos céus. Ele então, usando desta vez o apóstolo São Paulo, para instruir o seu povo, para dizer-lhes boas verdades à luz da sua palavra, dizendo ele: eu rogo a vós, meus irmãos, que apresenteis os vossos corpos a Deus em sacrifício vivo, santo, puro e agradável ao Senhor. Nós, ao observarmos o Senhor Jesus, quando reuniu a si os seus discípulos, foi para trazer-lhes uma mensagem transformadora, libertadora, mensagem de paz, de esperança, de solução de problemas. Agora Cristo já nos céus, a igreja na terra, o apóstolo São Paulo doutrinando o povo, instruindo o povo e falando da soberania de Deus e da metodologia de Deus, da forma a qual Deus requer para que o homem lhe preste adoração que lhe é devida. E quando Paulo, ao instruir o povo e a dizer o que eles devam fazer na sua vida, no seu viver, no seu proceder, no seu culto racional, ele disse: apresente a Deus como sacrifício vivo, como holocausto vivo, como os judeus que tinham que queimar o holocausto, levaram o sacerdote para que esse oferecesse o carneiro, o bode, o boi. Agora, Cristo havia morrido na cruz, e ao morrer na cruz do Calvário, teria aberto o caminho para os céus. Não precisava mais holocaustos, não precisava mais sacrifício, mas sim uma vida de comunhão para com o Senhor. Então o apóstolo diz aos seus discípulos, dizendo ao seu povo: apresente a Deus um culto racional, um sacrifício vivo, que é agradável
a Deus. E como então fazer isto? Ele diz, olha, é muito simples. Pode parecer difícil, mas não é. Em Deus se há possibilidade de vencer as barreiras e de se conseguir triunfar. Ele diz, olhe, não vos conformeis com esse mundo. É andar na contramão deste mundo. E assim você vai prestar um culto de adoração a Deus, oferecendo-se ao Senhor da forma que o Senhor requer. Quando nós observamos na palavra de Deus, Efésios capítulo 2 e versículo 10, o que diz a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada a qual nós temos o prazer de lê-la continuadamente, diz a Bíblia Sagrada, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, Efésios 2:10, para as quais Deus preparou para que andássemos nelas, andando na vontade de Deus, andando no querer de Deus, e assim está se prestando um culto racional ao Senhor, oferecendo um sacrifício vivo, oferecendo o nosso querer, o nosso viver, o nosso agir, o nosso proceder sob o altar de Deus, conforme o querer do Senhor, de acordo àquilo ao qual Ele determinou. Glórias seja dada ao nome santo do nosso eterno e querido Mestre. Deus não é um Deus que impõe normas as quais o homem não consiga cumprir. Deus não te manda um frio, além do cobertor a qual tu tens. Não vai te mandar a prova além do que tu possas suportar. Mas Ele tem te dado aulas para que compreendas o que é a sua vontade, o que é o seu querer para a raça humana, para a tua e a minha vida. Quando nós observamos na sua palavra o que é a sua vontade, no versículo que nós lemos, diz que é necessário experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é a vontade do homem. Deus não vai adaptar o evangelho segundo a vontade humana. O evangelho desse porte é herético, é diabólico, é satânico, é lucífero e não tem comunhão com Deus e nem irá chegar aos céus aqueles que procederem assim. Diz a vontade perfeita de Deus. E às vezes a vontade de Deus amarga, porque ela não é a nossa. São Lucas, capítulo 22, versículo 39, nos diz, e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E apartou-se dele, ou melhor, e quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Glória seja dada ao nome de Jesus. Se o nosso Senhor Jesus Cristo, se o autor e consumador da nossa fé, submeteu-se à vontade do Pai, pois ele sabia que o sacrifício não era moleza, com os seus discípulos no Getsêmani, antes de ser preso, ele deixa os seus discípulos, afasta-se deles e começa a orar, começa a clamar, começa a suar e o seu suor começa a transformar-se em gotas de sangue. Ele sentindo a dor, porque naquele momento ele sabia o que lhe esperava. Quem sabe, apesar da Bíblia se calar, se o Pai não estava mostrando para ele num telão, dizendo, olha ali a coroa de espinho, olha os cravos, olha os soldados romanos, olha a lança, olha o sacrifício ao qual tu passarás, olha a dificuldade que tu irás enfrentar, olha a humilhação, a vergonha, a dureza, a crueldade com que vão te tratar, o desprezo que tu passarás, tudo tu irás enfrentar, não vai ser fácil. E ele vendo tudo aquilo, ele disse, Pai, se da tua vontade, se tiver um meio, um outro método, passa de mim este cálice.
mas ele contemplou a minha vida, a tua vida, a humanidade, os pecados da raça humana. O único meio era aquele, era a vontade de Deus. Ele disse: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Glória seja dada ao seu nome. E qual era a vontade de Deus? Todos nós sabemos. Era que o Senhor Jesus Cristo desse a vida no madeiro, na cruz do Calvário, derramasse o seu sangue inocente para nos resgatar, para redimir e para preparar para Deus um povo seu. Os seus arautos que transmitiriam o Evangelho, que anunciariam ao mundo o poder transformador da sua palavra. Esta foi, esta é e sempre será a vontade de Deus. Apresente-se a Deus. O vosso culto racional, o teu sacrifício vivo, em cima do altar, vida em cima do altar de Deus. Se cometeu pecado, peça perdão para Deus. Ajuste as contas com Ele e vá falar com Ele e deixa Ele te abençoar. Permita que Ele adentre a sua vida. Ele não invade a sua casa, não. Ele não é arrombador, ele não chega e chuta a porta e entra. Apocalipse 3:20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Glória seja dada o seu nome. Permita que Deus restabeleça a sua vida, tenha com ele comunhão. E então, colocando o seu holocausto sobre o altar, permita a Deus trabalhar e ofereça a Deus para que esteja na sua vontade. Ofereça toda a sua diretriz de vida. Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. E Deus então te atenderá, o nome dele será glorificado e as bênçãos do Senhor te alcançarão. Glória seja dada ao teu nome. Ah, mas eu tenho pressa em receber. Quantos que estão violando as leis de Deus e se corrompendo, seguindo ímpios caminhos, porque acha que Deus está demorando, que acha que a sua bênção não chegou da forma que ele imagina e começa a se corromper. O diabo tem sempre caminhos alternativos, mas que te levarão ao inferno e à destruição e à cadeia, à morte e até mesmo o inferno. Aprende a esperar no Senhor, aprende a oferecer a tua vida, o teu culto racional a Deus e então espera com paciência no Senhor, como diz o Salmo 40. Deus tem 3 tipos de resposta: sim, não ou espera. E se ele te mandou esperar, vai para o Salmo 40, meu irmão. Vai para o Salmo 40 da Bíblia Sagrada. Ele é muito conhecido, é bonito, é um salmo maravilhoso de se ler. Ah, mas eu não gosto do Salmo 40. Eu queria um negócio mais agitado, que andasse mais rápido. Não, vai lá, Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me do lago horrível, do charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. E muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Pode até sorrir de você, zombar e escarnecerem, porque tu estás passando momentos difíceis, mas espera, pois, no Senhor. Espera, confia, estriba-te na palavra do Rei, firma nela e não abre mão. Vai para cima do teu objetivo, com sinceridade, com lealdade, com fidelidade ao Senhor, oferecendo o seu culto racional a Deus e aguardando que Ele te responda, porque na hora que Deus te responder, muitos verão, temerão, confiarão no Senhor e saberão que foi Deus que te arrancou do deserto. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas às vezes no momento difícil, ao invés de se adorar a Deus, de reconhecer a soberania do Senhor, de adorá-lo na beleza da sua santidade, de estar ali com sinceridade diante do Senhor, é mais fácil murmurar, né, meu irmão? É mais fácil murmurar. Onde está a tua promessa, Senhor? Tu falou comigo em sonhos, em visões, em profecias, mas não está se cumprindo. Isso está me irritando. Eu estou ficando furioso. Eu estou com raiva. Já faz 1 ano, já faz 2. Não importa quanto tempo. Se Deus falou, está falado. Se foi Deus que te disse, Ele cumprirá. Mantenha calma e vai para a oração. Vai para a adoração, para a sinceridade. E como diz o hino 302 da nossa harpa cristã, em vez de murmurares,
Canta! Deixa de ser murmurador e vai cantar para a glória de Deus. Hino 302 da harpa nos diz: não vou cantar, eu não sou chamado para cantar. Mas eu vou ler aqui, você pode entender, você que tem uma voz maravilhosa, canta, louva a Deus, adora a Deus com a alma, e as bênçãos de Deus virão ao teu encontro. E assim, no mundo murmura-se tanto, entre os que cristão dizem ser. Em vez de louvores, há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuraram assim no deserto, em Mara Israel murmurou. Oh, não vem que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Tu vives, irmão, murmurando, tal como um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esqueceu. Qual pai amoroso te chama e cuida, sim, do que é seu. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. E mesmo se as ondas rugirem, no revolto e bravio mar, os céus poderá ver se abrirem, se o hino a tua alma cantar. Não temas ciladas nem morte, para cima tu deves olhar. O leme segura bem forte, até do céu a luz raiar. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Se o hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás, se quiseres, até a celeste mansão, nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, e por fim então libertado, à terra chegar celestial. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Em vez de murmurar, meu irmão, canta para a glória de Deus. Na tribulação, na angústia, nos momentos difíceis, a murmuração é mais fácil, mas expulse a murmuração e marcha louvando e adorando a Deus. É fácil servir a Deus na bonança. Se está tudo bem, está tudo maravilhas, é fácil adorar o Senhor. Quanto jovem que ao namorar fez tantas promessas, né? Prometeu, e o pior é que a menina acreditou. E os homens são mestres para isso. Enquanto ele estava namorando lá no sofá na casa da sogra, ele fez tanta promessa. Quantas vezes, quem sabe, ao almoçar no domingo, na casa dos futuros sogros, e às vezes a menina até diz assim: olha, você come bife, filé, e ele comeu tranquilo. Mas depois que passa o almoço, ele vai fazer suas promessas, fala assim: olha, quando nós casarmos, vai ter churrasco, todo fim de semana vamos assar picanha. Mas às vezes casaram e não teve esse recurso, essa possibilidade, não tinha esse cacife disponível, e muitas das vezes ela vai comer feijão com arroz e ovo, uma saladazinha, e ela começa a murmurar. Às vezes o cabra é culpado que ele fez a promessa. Ele disse que ia assar picanha. E ela olha pra ele assim e diz: você é igual o Lula. Você prometeu picanha e mandou comer abóbora, seu miserável. Você prometeu picanha e agora é feijão com arroz e ovo. E ela começa a tirar: minha irmã espera no Salmo 40. Ora com paciência no Senhor. Ele vai estender a mão, vai te conceder vitória. Os dias maus passarão e a bênção de Deus virá e você vai triunfar. Vai adorar a Deus em vez de murmurar. Cante para a glória de Deus e ofereça ao Senhor o holocausto vivo sob o altar do Senhor, conforme diz a Bíblia Sagrada. Ofereça o seu holocausto racional. E então experimentareis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Estamos vivendo o tempo em que o mundo se mistura com a igreja com o mundo, e se diz: não, mas tem que ser assim mesmo para ganhar as pessoas para o Senhor. Quem ensinou a você essa metodologia dos demônios? O evangelho não é do mundo, ele é do céu. Mas nós estamos vivendo em democracia. O nosso país é democrático, sim. O país é democrático. Mas o proceder de Deus, não. A democracia é dos homens. A igreja
ela é de Deus. A democracia, ela é da terra. Mas a teocracia, ela é dos céus. A metodologia dos homens depende de engrenagem, depende de alguém concordar com o homem para que isso se concretize. A democracia é o poder que emana do povo para o povo, segundo diz a nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Mas a teocracia é o poder de Deus, que emana do céu para a terra, para converter o mais vil pecador e transformar a sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado e que o homem venha se adaptar à metodologia divinal. E não é Deus que vai se adaptar ao homem. No céu tem normas irrevogáveis e irredutíveis. Deus é Deus acima de tudo, portanto a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ofereça a Deus um sacrifício vivo, louvável, adoração a Deus total, pura, plena e completa, para que o seu nome seja então glorificado e possamos alcançar as vidas do mais vil pecador e levar o povo ao caminho do Senhor. Que nós vivamos em democracia, mas saibamos que a teocracia é superior. Deus quer que todos se convertam. Foi esse o propósito de Deus a Israel. Moisés diz, olha, as nações olharão e dirão, essa gente, no meio desse povo só tem gente sábia e entendida, e então se converterão ao Deus de Israel. Essa é a nossa função, meus irmãos. Vamos brilhar, vamos corrigir os nossos erros, lapidarmos diante do Senhor como pedras preciosas, e assim estarmos aptos para o querer do Senhor, experimentando qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e assim transmitirmos um evangelho puro, santo, genuíno e imaculado, para que o mundo saiba que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é nosso Rei, e nós possamos então adorar, mas adorar com a alma, e ter o prazer de ver Deus acrescentando no dia a dia aqueles que eles têm que salvar para a glória do seu nome. Deus tem o mundo a ser salvo, e nós somos os seus arautos, irmãos. Anunciemos o seu evangelho, mas o evangelho de verdade, o evangelho puro, o evangelho sincero, que os nossos erros sejam assim corrigidos diante do Senhor, para que nós possamos servir com retidão. Não é qualquer evangelho que o Senhor está interessado, irmão. Virou uma mercantilização dos diabos. Trabalhar é que poucos querem. Ah, mas é o seguinte, meu amigo, e começa a implorar que o faça isso, faça aquilo, que ele tem que ser mantido por Deus. Por que você não vai trabalhar? Se um dia Deus te designar para o ministério, se foi Deus, ele honrará e usará meios e métodos para te manter. Agora não. Qualquer esquina tem um nó cego lá dizendo assim, ó, traz dinheiro para a glória de Deus, que eu vou orar por você, eu tenho a senha do céu. Se você tem a senha do céu, por que você está pedindo dinheiro para os outros? Você tem a senha do céu, acesse o cofre de Deus e viva regaladamente. Amém? Preguemos o evangelho do Senhor. Meu irmão, servo do Senhor Jesus, firmai-vos em Deus. Aproxima-se o arrebatamento da igreja. E nós estamos firmados em Deus, querendo chegar lá. E se Deus mudou os planos e vai demorar, firmemos em Deus e preguemos a sua palavra. E vamos ajudar a mudar a história dessa nação. Principalmente a nação brasileira, a qual nós pertencemos e amamos esse solo. Se você não ama, problema seu. Mas eu amo esse Brasil. E eu sei que tem muita gente que ama, adora o Senhor, que nasceu nesse solo e que quer a mudança. E a mudança aqui não está na política. Porque a política aqui nesse Brasil nosso é pra lá de Deus me livre. Aqui é uma máfia dos diabos. Aqui não adianta você estar esperando que o candidato A, B, C ou D vai solucionar o seu problema, porque não vai. Mas Deus tem um propósito para essa nação. É o país mais rico do mundo, de um solo fértil, pedras preciosas de toda espécie, petróleo, povo bom, clima maravilhoso. Deus não deu isso para demônios. Deus deu isso para um povo, e nós somos o povo de Deus, vamos acordar. Os filisteus estiveram na terra por muito tempo, os amorreus, os perizeus. Deus, quando guiou Abraão por aquele lugar, disse, Abraão, tu está vendo essa terra? Eu vou dar a tua descendência. Essa terra boa, que manda leite e mel, é a glória de todas as terras. Porém, tem uma coisa, Abraão. Eu não te entrego ela agora, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se completou. E passou-se muitos anos. Mais de 500 anos. Até que Deus cumprisse a promessa. O nosso Brasil tem mais de 500 anos também.
Um dia Deus cumprirá a promessa, porque Deus não é idiota para dar tamanha riqueza, tão somente para os xerifes dominarem e oprimirem um povo que é povo de Deus. Oremos ao Senhor pela nossa nação, para que Deus levante lideranças compromissadas com o suor, com o sangue do povo brasileiro. Que levante pessoas capacitadas, que amem essa nação e que o patriotismo seja ensinado. Não só patriotismo de 7 de setembro, não só patriotismo de Copa do Mundo de 4 em 4 anos, mas um patriotismo real, como tem os japoneses, os israelitas, como tem os americanos, como um povo que ama o seu solo e que luta e está pronto a dar a vida por ele. É isso que nós precisamos ter no sangue brasileiro, o desejo de vencer, de triunfar e de adorar e poder cantar para a glória de Deus e exaltar esse país maravilhoso. E podermos dizer, eu sou brasileiro, Deus comprou a briga, a bênção de Deus reina no solo brasileiro. Por isso, povo de Deus, oremos ao Senhor. Para que Deus mande um grande avivamento do céu, sem medo de errar. Antagonistas que cruzarem nosso caminho, ele só tem opção, ou ele se converte ao Deus de Israel, ou ele desce à sepultura. Aqui diante de Deus não tem essa não. Ah, mas ele é isso, ele é aquilo, ele é supremo, não sei mais o quê. Meu irmão, Herodes também era um dos Herodes. E certa vez, quando ele tinha mandado matar a Tiago, prender a Pedro, perseguir a igreja de Deus, fazer grandes desgraças, em certa ocasião, ele vestindo suas vestes reais e dando um discurso inflamado, todos começaram a enaltecer o seu nome, a exaltá-lo. O anjo de Deus chegou e carcou a espada do cabrahim e disse, vambora, caboclo, acabou o teu tempo, a tua sentença chegou, tu estás sendo eliminado. Há um povo que jejua e ora. Não adianta se levantar muralhas intransponíveis, aqueles que se dizem que são os baluartes. Tema a Deus acima de tudo. Oremos pela nação brasileira e Deus vai levantar grandes homens e mulheres para fazer um grande trabalho para Deus. Vamos cumprir o que nós lemos nesse momento. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pelo vosso entendimento. É preciso entender as circunstâncias, o que estão a preparar de mal para nós e nos preparemos para vencer o mal com o bem. Vamos para o Salmo 91. A Bíblia diz, a tua palavra, ó Pai, é escudo e é broquel. O broquel era um escudo pequeno. A palavra de Deus está pronta para nos livrar nas grandes empreitadas e nas pequenas também. Sejamos bons guerreiros e apresentamos o nosso viver diante do altar do Senhor com sinceridade, com lealdade, para que Deus ouça nossas orações e nós sejamos um povo seu, pronto para o embate nessa vida, pronto para enfrentar os demônios, expulsar os diabos, curar os enfermos. Deus não precisa de credencial de pastor para curar ninguém, viu, meu irmão? Tem muito engraçadinho por aí achando que ele é ungido, ele é o preparado, carimbado para poder curar. Ele é tipo Blung Blagzão de Raul Seixas, Ele é o cara para resolver os problemas. Irmãos, o soberano é Jesus Cristo. Se você crê, a Bíblia diz, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos. Você crê? Deus não está perguntando o tempo de casa que você tem, a família que tu és. Não está perguntando se teu grau de instrução, se tu é ignorante ou intelectual, não quer saber nada disso. Ele quer saber se você crê. Se você crê, você tem as armas de guerra. Para então fazer o trabalho para o Senhor e ajudar a mudar os rumos da nação brasileira. Que Deus te abençoe. Vamos falar com Deus para que Ele abençoe o nosso Brasil. E levante um batalhão forte de soldados preparados para triunfarmos nesse chão brasileiro. Ora comigo nessa hora, apresenta o teu problema para Deus, com convicção, com certeza que Deus é fiel. Não tenha dúvida não, liga as antenas para o céu, faça a sua conexão e afirme, Deus, eu quero porque eu sei que tu honras a tua palavra. Ora comigo. Querido Deus e Pai, preguei a tua palavra, sendo ministro do teu evangelho sagrado,
santo e bendito. Eleva os olhos, Senhor, e o pensamento ao Senhor em oração, porque eu sei que aí no teu celeiro tem bênção para os teus filhos. Meu Deus, aquele que está no leito de dor esta hora, cura, Senhor. Restabeleça-lhe as forças e a saúde. Aquele que está no hospital ou em casa, vai restabelecer, Pai, porque teu é o reino e tu tens o poder para curar. Todo o poder está nas tuas mãos. Meu Senhor, aquele que está aflito essa hora, em uma aflição incontrolável, leva-lhe a paz de espírito. Aquele que carece da bênção do Senhor, quebra todo jugo de maldição, toda infernação hereditária e traz para ele a bênção, meu Pai, porque tu é Deus. Aquele que está triste, leva a alegria dos altos céus. Senhor, meu Deus, o oprimido leva-lhe a libertação. Ao lar aflito, problemático, entra quebrando os seus jugos maléficos e solucionando os problemas, ó Deus. Ó Deus, nós imploramos ao Senhor, visita os hospitais, as cadeias, levando a solução, restabelecendo, fortalecendo e dando livramento. Meu Senhor Jesus, abençoa os teus filhos que lutam essa hora para ter comunhão para contigo, que são perseguidos por inimigos atrozes, dá os livramentos necessários. Meu Deus, o teu avivamento também. Sobre essa nação, eu quero ver, Pai. Eu quero ver o teu nome ser glorificado. Até crianças serem batizadas com o Espírito Santo. Os teus dons distribuídos. E o povo, seus mestres que tu levantará para trazer instrução ao teu povo. Teu nome vai ser glorificado nessa nação. Deus, derrama sobre nós o teu Espírito, salvando lideranças. Senhor, constituindo novas lideranças, cheias do teu compromisso, cheias do teu Santo Espírito. Abençoa para a tua glória, abençoa para o teu louvor. Senhor, meu Deus, o Brasil é para a tua grandeza e glória. E o diabo terá que respeitar a unção de Deus na vida daqueles que acreditam. Deus certo da vitória. Eu agradeço ao Senhor, no nome santo de Jesus. Fica conosco, ó Pai. Abençoa gloriosamente a essa terra, a este solo, a esse povo, para que nós possamos te servir com retidão. Amém. Glória a Jesus. Até o nosso próximo vídeo e que Deus te abençoe grandemente.